dia, eu sou Gabriel e hoje começaremos o último episódio do Se Liga na História de Um Menino do Dedo Verde. Bem, muito obrigado a todos vocês que assistiram, muito obrigado a todos vocês que compartilharam, muito obrigado a todos vocês que deram like, que comentaram, que estão acompanhando desde o primeiro Se Liga na História do Pequeno Príncipe até hoje. Sério, muito obrigado. Isso ajuda demais. Mas bem, o que é o Se Liga na História? Por mais que eu ache difícil você não saber, não querendo me achar, né? Bem, o Se Liga na História é um programa que passa todos os sábados de 10 até 10h30 aqui na rádio. Nele nós vemos várias obras literárias famosas, interessantes e super legais. No começo de cada livro, nós vemos como a história foi criada, ou como o criador teve a ideia de criar. Bem, como eu disse no começo, esse daqui é o último episódio de Se Liga na História de O Menino do Dedo Verde. Ainda vão ter vários outros livros que a gente vai ler aqui. É muita coisa ainda. Bem, como eu já disse, eu gostaria de agradecer novamente, já que esse é o capítulo final. E eu também gostaria de pedir que vocês fossem para o YouTube assistir os programas que tem lá, que são programas gravados. E vai na rádio também, ok? Eu tenho que lembrar isso toda hora também, porque você pode até não querer ver ao vivo, quer dizer, aqui no YouTube também tem ao vivo, aqui não. Lá no YouTube também tem ao vivo. Só que você pode até não querer ver na rádio, até não ir na rádio, quer dizer. Mas tem um programa, que é o programa do Jonas Araújo, passa toda quarta-feira, que não é gravado para o YouTube. Então, se você quiser ver esse programa, você tem que ir lá, você não sabe o que você tá perdendo, tem que ir pra lá. Mas no YouTube também tem várias coisas, vários programas, que eu já disse nos programas passados. Tem programa do Pastorelha, programa do Carlucci, 8 por 8 de xadrez, tem esse programa também gravado no YouTube. E caso você esteja no YouTube e queira ver esses programas ao vivo, é só você ir na rádio. Quer dizer, ao vivo também tem no YouTube, eu já disse, mas queira ver assim que sair, porque no YouTube é 15 minutos depois que tá na rádio. No caso, quando tem 15 minutos, você manda pro YouTube. Mas caso você queira ver no momento que saiu, certinho assim, você vai ter que ir lá na rádio. Lá tem a programação, é só você ver direitinho. Bem, dito isso, se liga na história! O Menino do Dedo Verde. 18. No qual algumas pessoas grandes acabam renunciando às suas ideias estabelecidas. O Sr. Papais, como vocês já puderam constatar ao longo dessa narrativa, era um homem de rápidas decisões. Foi-lhe preciso, no entanto, uma semana inteira para refletir sobre a situação para enfrentá-la. E cercado de seus melhores engenheiros, reuniu vários conselhos de direção, nos quais Sr. Trovões tomou parte. Depois, fechou-se sozinho no seu escritório e passou horas e horas com a cabeça entre as mãos. Tomou uma porção de notas, mas rasgou tudo. Em suma, a situação se resumia nisto. Tisto tinha polegar verde. Usara o polegar verde e parara com o polegar verde a fábrica de mirapólvora. Porque, como era de se esperar, os ministros das guerras e os generais se abasteciam normalmente em mirapólvora. Haviam logo se retirado seus pedidos.
É melhor a gente recorrer a um florista, diziam eles. Havia evidentemente uma solução que ocorreu a muitas pessoas destruídas de imaginação. Trancar Tisto na cadeia, porque ele semeava a desordem, e comunicar para a imprensa que o malfeitor já não estava em condições de agir. Em seguida, depois de substituir os cões floridos, como exigia a justiça, remeteram uma circular a todos os generais, informando-lhes que a manufatura retomava a fabricação de outrora. Mas o Sr. Trovões, sim, até o Sr. Trovões se opôs a semelhante solução. Não se levanta facilmente de uma queda como essa, disse ele sem gritar. A desconfiança irá parar muito tempo sobre os nossos produtos. E fechar disso na cadeia não adianta nada. Fará brotar carvalhos cujas raízes derrubarão as paredes, permitindo-lhe a fuga. A gente não pode se opor às forças da natureza. Como o Sr. Trovões mudara suas orelhas desde o dia da queda, no salão haviam embranquecido e sua voz se acalmara. E depois, por que não dizê-lo? O Sr. Trovões não suportava imaginar Tisto em uniforme de forçado, andando em roda, embora numa cadeia florida. A prisão é dessas coisas que a gente encara tranquilamente para as pessoas que não conhecemos. Mas, logo que se trata de um menino de quem a gente gosta, é tudo diferente. Pois aí está uma coisa que ninguém esperava. O Sr. Trovões, apesar das suas arengas, dos seus eros, das suas bofetadas, logo que ouviu falar em prisão, descobriu que gostava de Tisto, que se afeiçoara a ele, e que não suportaria deixar de vê-lo. São assim muitas vezes as pessoas que falam grosso. Aliás, o Sr. Papai ter-se-ia oposto, em qualquer hipótese, à prisão de Tisto. O Sr. Papai era bom, como já disse. Era bom e era negociante de canhões. À primeira vista, isso não parece compatível. Adorava seu filho e fabricava armas para levar a orfandade aos filhos dos outros. Isso acontece mais do que se pensa. Nós tínhamos conseguido 2 sucessos, disse ele à dona mamãe. Fabricamos os melhores canhões e fazíamos de Tisto um menino feliz. Parece que as duas coisas já não podem coincidir. Dona Mamãe, era suave, bela e bondosa. Uma pessoa encantadora. Escutava sempre com o maior interesse, e mesmo com admiração, as palavras do marido. Desde o triste caso da guerra dos Roulás, ela se sentiu um pouco culpada, sem saber exatamente por que motivo. As mães se julgam sempre um pouco culpadas quando os filhos perturbam a vida das pessoas grandes e correm o risco de sofrer as consequências. O que fazer, meu caro? O que fazer? Respondeu ela. O que me preocupa tanto é o destino de Tisto, quanto da fábrica. Prosseguiu o Sr. Papais. Nós tínhamos uma ideia quanto ao futuro. Do menino, imaginávamos que iria suceder-me na fábrica, como eu. Meu pai, ele tinha todo o seu caminho traçado, fortuna, consideração. Era uma ideia estabelecida, disse Dona Mamãe. Sim, era uma ideia estabelecida e bem cômoda. Agora precisamos estabelecer uma outra.
Esse menino não sente gosto pela arma. Parece evidente. Disse-ia que sente inclinação pela horticultura. O Sr. Papai se lembrou das palavras do Sr. Trovões. A gente não pode se opor às forças da natureza. É claro que não podemos nada contra essas forças. Refletia o Sr. Papai. Mas podemos pô-las a nosso serviço. Ele se levantou, deu 3 passos pela sala, voltou-se e puxou as pontas do colete. Minha cara esposa, disse ele, eis a minha decisão. Tenho certeza de que é a melhor, disse Dona Mamãe com os olhos marejados de lágrimas, porque o rosto do Sr. Papai tinha, naquele instante, alguma coisa de heróico, de comovente, e seus cabelos brilhavam como nunca. Nós vamos, declarou ele, transformar a fábrica de canhões em fábrica de flores. Os grandes homens de negócios têm o segredo dessas viravoltas repentinas, desses inesperados arrancos em face de uma situação adversa. Puseram imediatamente mãos à obra. O sucesso foi fulminante. A batalha, a tiros de violeta e misotes, fizera correr muita tinta pelo mundo. A opinião pública já estava preparada. Todos os acontecimentos precedentes, as misteriosas florações e até mesmo o nome da cidade, Miraflores. Tudo ocorreu para o rápido desenvolvimento da nova empresa. O Sr. Trovões, a quem foi confiada a publicidade, fez estender pelas estradas da redondeza imensas faixas onde se lia plantai flores que crescem numa noite. Ou então, as flores de Miraflores crescem até sobre o aço. Mas seu melhor slogan foi sem dúvida: dizei não à guerra, mas dizei-os com flores. Os clientes afluíram, que a casa que brilha recuperou a antiga prosperidade. XIX, no qual Tisto faz uma última descoberta. As histórias nunca param onde a gente imaginava. Vocês pensavam talvez que tudo já estivesse dito. E que já conhecessem Tisto muito bem. Pois fiquem sabendo que nunca conhecemos ninguém completamente. Nossos melhores amigos reservam sempre surpresas. É claro que Tisto já não fazia mistério a respeito do polegar verde. Ao contrário, falava-se muito disso. E Tisto se tornara um menino celebre, não só em Mirapólvora. Desculpe, Miraflores, mas no mundo inteiro. A fábrica ia às 1000 maravilhas. As 9 chaminés estavam cobertas até em cima de trepadeiras e flores exuberantes. As oficinas recendiam os mais raros perfumes. Fabricavam-se tapetes de flores para o chão das casas e tapeçarias, para substituir as cortinas e o papel de parede. Os jardins eram despachados em vagões. O seu papai tinha até recebido uma encomenda de tapa-arranha-céu, porque as pessoas que viviam nos apartamentos eram frequentemente, ao que se dizia, tomadas por uma espécie de febre, que as levava a se jogarem pela janela do 130º andar. Vivendo tão distantes da terra, é compreensível que não se sentissem muito normais. E julgava-se que as flores fariam passar aquelas vertigens. Bigode tornara-se o grande conselheiro das culturas.
Tisto não cessava de aperfeiçoar sua arte. Agora, ele inventava flores. Chegara a criar a rosa azul, de que cada pétala parecia um pedaço do céu, e fora bem sucedido em suas duas novas variedades de girassol. O girassol nascente, cor de aurora, e o girassol poente, entre púrpura e cobre. Quando acabava, ia brincar no jardim com a menina que havia sarado. Ginástico só comia o melhor trigo branco. Então está contente agora? Disse um dia o pônei a Tisto. Sim, estou muito contente, respondeu Tisto. Você não se aborrece? De modo algum. Não sente vontade de nos deixar? Vai ficar conosco? Mas é claro. Por que essas perguntas engraçadas? Uma ideia. O que você quer dizer? Já não acabou a minha história? Perguntou Tisto. Vamos ver. Vamos ver. Disse o pônei, pondo-se a roer seus trevos. Daí, há algumas manhãs, uma notícia correu pela casa que brilha, deixando todos muito tristes. O jardineiro Bigode não despertara. Bigode resolveu descansar para sempre, explicou Dona Mamãe a Tisto. Posso vê-lo dormir? Não, não pode. Você não pode mais vê-lo. Partiu por uma viagem longa, muito longa, e nunca mais voltará. Tisto não compreendia direito. Não se viaja de olhos fechados, pensou ele. Se está dormindo, podia ter me dado boa noite. E se partiu, podia ter me dito adeus. Isso não está nada claro. Estou me escondendo alguma coisa. E foi sondar a cozinheira Amélia. O coitado do Bigode está no céu. Agora, mais feliz do que nós, disse Amélia. Se é feliz, por que dizer que é coitado? Se é coitado, como poderá ser feliz? Perguntava Tisto. Carol tinha dado sua outra opinião. Segundo ele, Bigode estava debaixo da terra, num cemitério. Era muita contradição. Debaixo da terra ou do céu, ou no céu? Ah, como assim? Ele não pode estar por toda parte ao mesmo tempo. Tisto foi ao encontro com o ginástico. Eu sei, disse o pônei. Bigode morreu. Ginástica dizia sempre a verdade. Era um de seus princípios. Morreu? Exclamou Tisto. Mas não houve guerra. Não é preciso de guerra para morrer, respondeu o pônei. A guerra é apenas uma ajudante da morte. Bigode morreu porque era muito velho. Toda vida termina assim. Tisto teve a impressão de que o sol perdia seu brilho. O prado se tornava escuro e o ar difícil de respirar. São os sinais de um incômodo que as pessoas grandes pensam que só elas sentem, mas que as pessoinhas da idade de Tisto sentem também, e que se chama desgosto. Tisto o envolveu com seus braços
o pescoço do pônei e pôs-se a chorar na sua crina. Chora, Tisto, chora, dizia Ginástico. É preciso. As pessoas grandes não querem chorar. E fazem mal, porque as lágrimas gelam dentro delas e o coração fica duro. Mas Tisto era um menino diferente, que não se dobrava em face antes de pôr o dedo em cima. Enxugou as suas lágrimas e pôs um pouco de ordem em suas ideias. No céu ou debaixo da terra, repetia ele. Resolveu ir de perto, veio de perto. No dia seguinte, após o almoço, saiu do jardim e correu até o cemitério. Um pouco no flanco da colina. Um cemitério bonito, cheio de árvores e nada triste. Parecem chamas da noite a brilhar durante o dia. Pensou Tisto, ao passar pelos ciprestes negros. Viu um jardineiro de costas, varrendo uma aléia. Sentiu de repente uma louca esperança, mas o jardineiro voltou-se, era um simples jardineiro de cemitério, sem a menor semelhança com o que Tisto procurava. Por favor, o senhor sabe onde está seu bigode? Perguntou-lhe. Terceira aléia à direita, respondeu o jardineiro, sem interromper o trabalho. Então é aqui mesmo, concluiu Tisto. Seguiu a direção indicada. Caminhou entre as sepulturas. Deteve-se diante da última novinha em folha, na lápide de pedra, e esta inscrição composta pelo professor. Aqui jaz mestre Bigode, jardineiro dos melhores. Uma lágrima por ele, que foi amigo das flores. E Tisto pôs mão à obra. Bigode não poderá resistir a uma peonia. Sentirá vontade de conversar com ela, pensava Tisto. Enterrou o polegar no chão e esperou alguns instantes. A peônia brotou do solo, subiu e desbrochou. Inclinou a cabeça pesada, como um repolho por sobre a inscrição da lápide. E ele fez surgir em jacintos, cravos, lilazes, mimosas e angélicas. As sepulturas, em poucos minutos, viu-se cercada de um bosque, mas continuou a sepultura. Teve uma flor. Teve uma flor que ele não tenha conhecido, pensou ainda Tisto. Mesmo quando a gente está muito cansado, a curiosidade atrai. Mas a morte zomba dos enigmas. Ela é que os propõe. Uma hora inteira, Tisto lançou a mão da mais fértil fantasia para fabricar plantas jamais sonhadas. Inventou assim a flor borboleta, com 2 pistilos em forma de antenas e 2 pétalas estendidas, que se agitavam à menor brisa. Tudo em vão. Quando foi embora, de mão suja, cabeça baixa, deixava atrás de si a mais surpreendente sepultura que já tinha visto no cemitério. Mas Bigode não respondera. Tisto atravessou o prado em busca de Ginástico. Você já sabe, Ginástico? Sim, eu sei, respondeu o pônei. Você descobriu que a morte é o único mal contra as quais as flores nunca podem. E como o pônei era um moralista, acrescentou: é por isso que os homens são muito tolos ao procurarem se prejudicar uns aos outros, como fazem constantemente. Tisto, de nariz para cima, olhava nuvens e refletia.
20, no qual ficamos sabendo finalmente quem era Tisto. Ela o preocupava há vários dias, exigia todos os seus cuidados. Era só nela quem ele pensava. Ela quem? A escada. Tisto está construindo uma escada, diziam em Miraflores. Mas era só o que sabiam. Uma escada para ser colocada aonde? Pra quê? Por que uma escada e não uma torre ou uma bandeira de flores? Tisto conversava. Tenho vontade de fazer uma escada, só isso. Encolheram ao local, bem no centro do prado. Uma escada geralmente é trabalho de carpinteiro, mas Tisto não pretendia usar madeira cortada. Começava por meter o polegar na terra bem fundo, em 2 pontos bem distantes um do outro, mais ou menos a distância dos seus braços bem abertos. É preciso que as raízes dessa escada sejam bastante fortes. O pônei que acompanhava os trabalhos com grande interesse. Ele parecia interessado por isso, pela essa escada. 2 árvores se ergueram, 2 belas árvores esguias, de ramos espessos. Em menos de uma semana, tinham atingido 30 metros. Cada manhã, Tisto, fiel aos ensinamentos de Bigode, dirigia-lhes um breve discurso. O método deu o melhor resultado. As árvores eram de rara qualidade. O tronco, em sua elegância, lembrava o eucalipto, com mais dureza do jacarandá. As flores eram cortadas como as de parreira, e os frutos brotavam verticalmente, em pequenos cones, como pinhas do pinheiro. Mas quando as árvores passaram dos 60 metros, as flores de parreira deram lugar a espinhos azulados, e apareceram botões de veludo. Carolo disse que as árvores eram de uma espécie muito comum no seu país, que se chamavam soveira. Isto? Soveira! Protestou a cozinheira Amélia. Não vê que tá dando agora gachos brancos e perfumados? Garanto que são abrunheiros. Conheço muito bem, pois as flores servem para doce. Mas nem Amélia nem Carolo estavam errados ou certos. Cada um vinha naquela árvore, a sua árvore predileta. Era uma árvore sem nome. Em breve mediam mais de 100 metros. Nos dias de neblina, já não se via mais onde acabava. Mas dirão vocês, 2 árvores, por mais altas que sejam, jamais serão uma escada. Foi então que surgiu a glicinia. Uma glicinia diferente, híbrida fortemente cruzada com lúpulo. Apresentava ainda particularidade de crescer na horizontal, entre 2 troncos. Apoiava-se solidamente num deles, dava um salto, atingia o outro, contornava os 3 de vez. Fazia um nó com sua própria haste. Subia um pouco mais, repetia a proeza em sentido inverso. Assim se construíam os degraus da escada. O espetáculo foi quando essa glicinia, de uma vez só, se cobriu de flores. Parecia correr do céu uma cascata cor de malva. Se Bigode está mesmo lá em cima, como insiste em dizer, segredou Tisto ao ginástico. Aproveitar dessa escada para poder descer, nem que seja um pouquinho. Você fica pondo coisas na cabeça, respondeu o pônei.
É que eu sofro por não poder vê-lo e por não saber. Respondeu Tisto. A escada continuava a crescer. Fotografaram para os jornais em cores que descreviam a seu respeito. As escadas de flores de Miraflores, ex-Mirapólvora, é a 8ª maravilha do mundo. Se a gente perguntasse aos leitores quais eram as 7 primeiras, ficariam bem atrapalhados para responder. Faça a pergunta para os seus pais, para ver uma coisa. Mas tudo isso não fez Bigode descer. Vou esperar em 3 manhãs, decidiu Tisto. Em seguida, sei o que me resta fazer. Chegou a 3ª manhã. A lua se deitara, o sol não se levantara. E as estrelas estavam caindo do sono, quando Tisto saiu da cama. Não era mais noite, mas o dia não chegara ainda. Tisto vestia sua longa camisola branca. Onde que foram parar os meus chinelos? Perguntou a si mesmo. Encontrou um debaixo da cama e outro em cima da cômoda. Deixou-se escorregar pelo corrimão. Saiu pé ante pé e chegou até a escada, no meio do prado. Ginástico também estava lá. Tinha um pelo triste e a orelha caída. Crina emaranhada. Que isso? Você já tá de pé? Não entrei ontem na cavalariça, respondeu o pônei. Confesso que passei a noite inteira tentando roer o pé dessas árvores. Mas a madeira é dura demais. Meus dentes não conseguiram. Você quis então derrubar minha bela escada? Exclamou Tisto. Por que, Ginástico? Para impedir que eu suba? Foi, disse o pônei. Gotas de orvalho começaram a cintilar pela relva. E ao mesmo tempo, Tisto viu 2 lágrimas nos olhos do pônei. É preciso prestar muita atenção quando os cavalos choram. É sempre por uma coisa importante. Mas vamos. Ginástico, não soluce desse jeito, senão você vai acordar todo mundo. Por que é que você se preocupa? Você sabe muito bem que eu não sinto vertigens. É só subir e descer. Já estarei de volta quando o Carolo se levantar. Mas o Ginástico continuava chorando. Ah, bem que eu sabia. Eu sabia que isso ia acontecer. Repetia ele. Eu trarei uma estrela para você, disse Tisto para consolá-lo. Até logo, Ginástico. Adeus, disse o pônei. Ele viu Tisto escalar os degraus e acompanhou sua ascensão. Tisto ia subindo no mesmo ritmo, leve e ligeiro. Dentro, em pouco, sua camisola de dormir parecia menor que um lenço. Ginástico espichava o pescoço. Tisto diminuía. Já era menor do que uma bola, que uma ervilha, que uma cabeça de alfinete, que um grão de poeira, quando se tornou invisível. Ginástico afastou-se tristemente e foi roer a relva do prado, embora não sentisse fome. Mas Tisto de sua escada via ainda a terra. Olha só, disse consigo mesmos. Os prados são azuis. Deteve-se um instante. Naquelas alturas, tudo muda. A casa que brilhava ainda mais, num minúsculo reflexo de diamante. O vento se metia pela camisola de Tisto
e enchia com seu sopro. Vou segurar bem forte. E prosseguiu sua escalada. Mas em vez de se complicar, sua ascensão se tornava cada vez mais fácil. O vento acalmara. Tudo que fora o barulho ou ruído se tornara silêncio. E o sol faiscava como um fogo gigantesco, mas sem queimar. A terra não era mais que uma sombra, mais que nada. Tisto percebeu logo que já não havia escada. Somente deu por isso quando verificou que perdera seus caros chinelos e que tinha os pés descalços. Já que não havia escada, ele continuava a subir, sem dificuldade e sem fadiga. Uma grande asa branca o roçou. Que engraçado! Uma asa sem pássaro. E de repente, ele entrou numa enorme nuvem, alva, sedosa, macia, onde já não enxergava mais nada. Essa nuvem lembrava Tisto alguma coisa. Uma coisa tão branca e suave. Sim. Os bigodes do bigode, 1.000 milhões de vezes maior. Tisto subia por uma barba imensa como uma floresta. Ouviu então uma voz parecida com a de Bigode, mas imensamente mais forte, mais grave e mais profunda. E ouviu essa voz dizer: Ah, você está aqui. E ele desapareceu para sempre naquele mundo invisível, do qual até as pessoas que escrevem histórias não sabem coisa alguma. No entanto, para que o seu papai e a dona mamãe e todos que o amavam não ficassem tão preocupados, Tisto pela última vez mandou notícias por intermédio de ginásio. Esse pônei, como já dissemos, sabia muita coisa. Assim que perdera Tisto de vista, pusera a roer a relva no prado. E não estava com fome, mas sorria, roía, apressava-se e roía. De um mundo curioso, como se quisesse fazer um desenho ou seguir um traçado. E à medida que ia roendo, no lugar da relva roída, punha-se a brotar bastões de ouro, bem juntinhos e espessos. Logo que acabou, foi descansar. Quando os moradores da casa que brilha saíram aquela manhã a chamar Tisto, todos os cantos viram no meio do prado 2 chinelinhos e uma frase escrita em belas letras douradas: Tisto era um anjo. Bem, foi só. E aqui finaliza mais um livro que se passa no Se Liga na História. E quem diria mais um livro com um final triste? Tá tendo um probleminha aí nos livros, né? Bem, muito obrigado àqueles que assistiram, que compartilharam,
que estão aqui desde o começo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da minha leitura. Né? Muito obrigado mesmo. Isso ajuda demais a continuar fazendo os programas do Se Liga na História. E daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco vai começar outro livro, outra história. E eu já disse muito obrigado. Muito obrigado. Não se esqueça de passar no YouTube para poder ver os programas da Rádio Veloci. Na verdade, para você poder ver os programas da Rádio Veloci, tem a playlist do Se Liga na História, que tem todos os livros que já passaram por aqui. No caso, O Pequeno Príncipe, O Meu Pé de Laranja Lima, e agora esse daqui. E os episódios desse daqui estão lá também. Também tem vários programas aí no YouTube. Tem o programa do Carlucci, que é de entrevistas, falando sobre a cidade de Confins. Muito sobre a história da cidade de Confins, foi mal. Que é legal. Tem o programa do Jonas, quer dizer, o programa do Jonas não tá passando, não tá no YouTube por uns probleminhas aí. Mas é bom também, é muito bom. É legal ouvir as músicas que ele coloca lá. Também tem o programa do Palhaço Orelha, que eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo na rádio acabaram de assistir praticamente. Foi o último programa que passou. E é muito bom também. É um programa infantil. Tem algumas músicas infantis. Também tem algumas entrevistas, às vezes. Tem várias coisas. Na verdade, o programa do Palhaço Orelha tem muita coisa. Na verdade, tem vários outros programas. Por exemplo, o programa do café. Tem programa do xadrez, né? 8x8 xadrez. Como tem assunto esse xadrez. Tem muita coisa. Quer dizer, não muita coisa. Mas tem muita coisa que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem sábado letivo, tem nossa. Se eu ficar falando aqui, eu vou ficar até amanhã. Muito obrigado. E tchau. E até o próximo programa.